Visualize uma criança de 5 anos, vestindo trapos e com fome nos olhos, correndo desesperadamente até Silvio Santos. O que ela sussurra faz o coração do bilionário se partir ao meio. O senhor pode me dar o que sobrar do seu prato? Esta é a história verdadeira de Laura e sua mãe Renata, que lutavam para sobreviver nas calçadas de São Paulo, até que um encontro impossível reescreveu completamente o destino delas. Se você está nos assistindo agora, deixe seu like, se inscreva no canal e nos diga nos comentários de qual estado brasileiro você está nos acompanhando. A reação de Silvio Santos não apenas transformou aquela pequena família, mas criou uma corrente de generosidade que segue viva até hoje. Fique comigo até o final e descubra como um único gesto pode mudar trajetórias inteiras. O sol inclemente castigava as ruas movimentadas do centro paulistano. Entre arranha-céus imponentes e multidões apressadas, sobrevive a Laura, uma garotinha de meros 5 anos cujos olhos enormes e escuros carregavam uma melancolia que nenhuma criança deveria conhecer. Seus cachinhos desgrenhados emolduravam um rostinho marcado pela dureza das ruas, e suas roupinhas desbotadas contavam silenciosamente a história de quem não possui um teto. Laura e Renata, sua mãe, conheciam intimamente cada esquina, cada marquise, cada recanto onde conseguiam passar a noite com um pouco menos de pavor. O destino delas havia desmoronado quando Renata foi demitida do trabalho como auxiliar de limpeza logo depois de dar à luz. Sem rede de apoio e sem condições de pagar as despesas básicas, mãe e filha acabaram engrossando o número invisível de pessoas que transformam o asfalto em morada. Mãe, estou morrendo de fome, choramingava Laura praticamente todos os dias, enquanto segurava firme a mão de Renata pelas avenidas. Calma, minha princesa, logo conseguimos alguma coisa, prometia Renata, forçando um sorriso que seus olhos exaustos contradiziam. Naquela manhã enevoada de sexta-feira, Renata despertou antes da alvorada. Haviam dormido embaixo da marquise de uma farmácia na Augusta. Laura ainda repousava profundamente, enrolada num cobertor surrado que conseguiram num abrigo. Ao lado das duas, uma sacola de supermercado guardava tudo que possuíam: algumas peças rasgadas de roupa, uma escova dental que dividiam e Bolinha, um cachorrinho de pano desgastado que era o único companheiro de Laura. Laura, acorda devagarinho, meu amor. Hoje vamos no AMB. Ouvi falar que tem um evento grande lá e talvez a gente consiga alguma coisa para comer, murmurou Renata, balançando suavemente os ombrinhos da filha. A menininha abriu os olhinhos aos poucos. A gente vai ver o tio da televisão, mãe? Aquele senhor alegre que você falava quando tínhamos nossa casinha? Renata sorriu melancólica com a memória da filha. Fazia quase 3 anos que não tinham sequer uma TV, mas Laura guardava lembranças fragmentadas dos domingos quando se aconchegavam juntas para assistir programas. Acho difícil, meu amor, mas quem sabe encontramos pessoas generosas por lá. Usando vale transporte que haviam recebido de uma agente social, embarcaram no ônibus rumo ao complexo do AMB. Ao desembarcarem, perceberam uma movimentação fora do comum. Veículos de luxo entravam e saíam continuamente, pessoas elegantemente vestidas transitavam apressadas e seguranças uniformizados controlavam rigidamente os acessos. Renata e Laura se posicionaram próximas a uma entrada lateral, onde funcionários circulavam com maior frequência. O cheiro de alimentos frescos chegava até elas, fazendo o estômago de Laura roncar audivelmente. Não haviam ingerido nada substancial desde o dia anterior, quando dividiram meia porção de arroz doada por um estabelecimento. As horas se arrastavam lentamente. O sol já declinava quando Renata avistou um grupo de trabalhadores saindo com bandejas vazias. Engoliu o orgulho e se aproximou. Com licença, sobrou alguma comida que possam nos ceder? Minha filha está faminta, pediu com voz trêmula de vergonha. Um dos funcionários, um rapaz jovem, olhou para Laura e seu semblante se comoveu. Aguarde aqui um instantinho, pediu antes de voltar para dentro. Momentos depois, retornou com um embrulho de papel alumínio. Não é muita coisa, mas espero que sirva, disse, entregando o pacote a Renata. Laura devorava vorazmente quando notou uma movimentação diferente. Uma fileira de carros escuros se aproximava da entrada principal, e diversos seguranças se organizavam formando um corredor humano. Foi então que viram um automóvel se destacar do comboio.
uma Mercedes prateada que estacionou bem em frente à entrada VIP. Do veículo desceu um senhor grisalho, trajando terno impecável e exibindo aquele sorriso inconfundível que Laura reconheceu instantaneamente. Mãe, é ele, é o Silvio Santos, exclamou a menina com os olhinhos brilhando intensamente. É o homem da TV que fazia todo mundo rir. Num impulso incontrolável, Laura soltou a mão de Renata e disparou em direção ao apresentador, atravessando o espaço antes que qualquer segurança pudesse reagir. Moço da televisão, berrava enquanto suas perninhas corriam o mais rápido possível. O coração de Renata disparou em pânico, temendo que a filha fosse afastada bruscamente pelos seguranças. Correu desesperadamente atrás dela, mas não teve velocidade suficiente. Laura conseguiu se aproximar o bastante para capturar a atenção de Silvio Santos, que interrompeu sua caminhada. Os seguranças avançaram para interceptar, mas o apresentador ergueu a mão sinalizando permissão. A pequena parou bem diante dele, ofegante, seus imensos olhos castanhos fixos no rosto do famoso apresentador. Silvio Santos, sempre conhecido por sua proximidade com o público, se abaixou parcialmente para ficar mais próximo da altura da garotinha. E aí, pequenina, o que você quer falar com o titio? Perguntou com aquela voz característica. Laura, agora com Renata ao seu lado tentando se desculpar profusamente, olhou profundamente nos olhos do apresentador e, com a honestidade brutal que só existe nas crianças, perguntou: o senhor pode me dar o que sobrar do seu prato? O sorriso permanente de Silvio Santos desapareceu completamente por um instante. Seus olhos refletiram uma mistura de choque e profunda compaixão. Aquela pergunta direta e crua, saindo dos lábios de uma criança tão pequena, carregava o peso brutal de uma realidade que a sociedade prefere ignorar. O que sobrar do meu prato? Repetiu Silvio, ainda processando. Renata, morrendo de humilhação, puxou Laura para junto de si. Perdão, senhor, não queríamos atrapalhar. Vamos embora agora mesmo. Espere, por favor, disse Silvio levantando a mão. Seus olhos passaram da criança para a mãe, registrando as roupas gastas, os sinais inconfundíveis de quem vive ao relento. Como é seu nome, pequenina? Laura, respondeu a menina sem hesitar. E este aqui é o Bolinha, completou, mostrando o cachorrinho de pano desbotado. Silvio Santos sorriu novamente, mas era um sorriso diferente daquele que exibia nos programas, era genuíno, tocado. Prazer enorme em te conhecer, Laura. E você também, Bolinha. Um dos seguranças se aproximou. Senhor Santos, precisamos entrar. O evento começa em breve. Silvio assentiu, mas não desviou o olhar de Laura e Renata. Vocês já comeram hoje? Perguntou, embora a resposta fosse óbvia. Comemos um pedacinho de bolo que um moço deu, respondeu Laura com total sinceridade. Mas a mamãe não comeu nada. Ela falou que não estava com fome, mas eu sei que ela só queria que eu comesse tudo. Renata abaixou a cabeça, devastada pela humilhação de expor sua miséria diante de uma das pessoas mais ricas do país. Silvio Santos pareceu refletir brevemente. Então chamou um de seus assistentes e sussurrou instruções em seu ouvido. O assistente concordou e se afastou rapidamente. Laura, sua mãe e eu vamos fazer um combinado, disse Silvio, voltando-se para a menina. Eu não vou dar o que sobrar do meu prato para vocês. Isso não seria justo com duas pessoas tão especiais. A menina franziu a testinha, confusa. Renata permanecia em silêncio, sem saber como reagir. Em vez disso, prosseguiu o apresentador, gostaria muito de convidá-las para jantar comigo. Topam? Os olhos de Laura brilharam intensamente. Jantar com o senhor de verdade? De verdade mesmo, confirmou Silvio sorrindo. Tem um restaurante excelente aqui dentro. Podemos conversar com calma e vocês me contam a história de vocês. O que acha, dona Renata? Perguntou, dirigindo-se à mãe. Renata hesitou. A oferta era mais que tentadora, especialmente considerando que não faziam uma refeição decente há vários dias, mas o orgulho e a vergonha travavam uma batalha dentro dela. Senhor, é muito bondoso, mas não estamos pedindo esmola. Estamos só passando por um momento complicado. Silvio compreendeu o conflito interno. Não é esmola de forma alguma, dona Renata. Considere um jantar de negócios. Tenho uma proposta para fazer, mas prefiro conversar durante uma refeição.
Além disso, acrescentou num tom mais leve, um senhor da minha idade não deveria comer sozinho. Vocês estariam me fazendo um grande favor. Então, aceitam? Perguntou, estendendo a mão para Laura. A menina olhou para a mãe esperando permissão. Renata, após alguns segundos de hesitação, assentiu discretamente. Aceitamos, senhor, e muito obrigada, respondeu com a voz embargada. Oba! Comemorou Laura, segurando a mão de Silvio Santos. O senhor vai jogar aquelas moedinhas pro alto como na TV? Perguntou enquanto caminhavam. Silvio deu uma risada genuína que ecoou pelo corredor. Quem sabe, Laura, quem sabe? O restaurante para onde foram conduzidos estava praticamente vazio, reservado para convidados VIP do evento. As mesas, cobertas com toalhas brancas impecáveis e decoradas com arranjos florais elegantes, contrastavam drasticamente com a realidade a que Laura e Renata estavam habituadas. Um maître os recebeu e os conduziu a uma mesa reservada num canto mais discreto. Laura não conseguia conter seu fascínio, tocando em tudo. Os talheres reluzentes, o guardanapo de tecido dobrado artisticamente. Mãe, olha que bonito! Exclamava enquanto Renata tentava fazê-la se comportar. Deixa ela à vontade, disse Silvio com gentileza. Crianças devem se encantar com o mundo. É saudável. Um garçom surgiu rapidamente. Silvio sugeriu que trouxessem uma variedade dos melhores pratos, incluindo opções que agradariam uma criança. Enquanto aguardavam a comida, Silvio conduziu a conversa com maestria. Perguntou sobre a vida delas, como chegaram àquela situação, e ouviu atentamente enquanto Renata, inicialmente relutante, começou a compartilhar sua história. Trabalhei como auxiliar de limpeza desde os 15 anos, contou. Quando engravidei da Laura, o pai dela desapareceu. A família que eu trabalhava me manteve até ela nascer, mas depois precisaram viajar para o exterior. Sem ter com quem deixar a Laura, foi impossível segurar emprego fixo. E sua família? Perguntou Silvio enquanto os primeiros pratos chegavam. Minha mãe morreu quando eu tinha 13. Meu pai, bem, nunca convivi muito com ele. Tenho um irmão em Recife, mas a gente se perdeu há muito tempo. Laura, alheia à gravidade da conversa, estava maravilhada com a quantidade de comida. Seus olhinhos brilhavam diante dos pratos coloridos e bem apresentados. Posso comer tudo isso? Perguntou incrédula. Pode sim, respondeu Silvio sorrindo. Mas devagar para não passar mal. Temos tempo de sobra. A menina começou a comer com o entusiasmo de quem não sabe quando terá outra refeição decente. Renata, observando a filha, sentia uma mistura de alegria por vê-la feliz e tristeza por não conseguir proporcionar aquilo regularmente. Sabe, Renata, disse Silvio após alguns minutos, acredito que não existem coincidências na vida. Encontros como este têm um propósito maior. Renata olhou para ele intrigada. Que propósito poderia ter? Ainda não tenho certeza absoluta, admitiu, mas sei que tenho condições de ajudá-las e gostaria muito de fazer isso. A expressão de Renata se fechou um pouco. Como eu disse, não estamos pedindo caridade. E eu não estou oferecendo caridade, rebateu Silvio com firmeza. Estou oferecendo uma oportunidade. Todos nós precisamos de uma em algum momento. Eu mesmo tive várias quando estava começando. Vendia bugigangas na rua, sabia? A mamãe me contou, interrompeu Laura de boca cheia. Ela disse que o senhor era pobre e ficou rico porque trabalhou muito. Silvio sorriu para a criança. Sua mãe tem razão. Trabalhei muito, mas também tive pessoas que acreditaram em mim e me deram chances quando precisei. Voltando-se para Renata, continuou. Tenho um projeto social vinculado ao SBT. Ajudamos famílias vulneráveis com moradia provisória, cursos profissionalizantes e inserção no mercado. Não é caridade, Renata. É investimento em potencial humano. Renata parecia cética. E por que justamente nós? Tem milhares nas ruas de São Paulo. Porque hoje foi a Laura quem cruzou meu caminho, respondeu Silvio simplesmente. E ela me lembrou algo fundamental. Que por trás das estatísticas existem pessoas reais, com histórias reais e sonhos reais. E algumas só precisam de uma chance para transformar tudo. O jantar prosseguiu, e conforme a refeição avançava, Renata ia relaxando gradualmente. Laura, finalmente saciada, começava a demonstrar sono. O pequeno Bolinha repousava em seu colo.
No fim da refeição, Silvio fez sua proposta formal: um apartamento modesto mas digno no programa habitacional de sua fundação, um curso profissionalizante para Renata na área que escolhesse, e garantia de vaga para Laura numa boa escola próxima à nova residência. Não peço nada em troca, Renata, explicou ao notar a hesitação dela. Apenas que se comprometa com o programa, com os cursos, e dê o melhor de si. O resto acontece naturalmente. Renata olhou para a filha, que cochilava com a cabecinha apoiada na mesa. Pensou em todas as noites ao relento, no medo constante, na incerteza sobre o amanhã. Pensou no quanto sonhava com algo melhor para Laura. Eu aceito, disse finalmente, com a voz embargada. E prometo que não vai se arrepender. Vou me dedicar, vou estudar, vou fazer o que for necessário para dar uma vida melhor para minha filha. Silvio Santos sorriu satisfeito. Sei que vai. Vejo nos seus olhos a mesma determinação que vi em muitas pessoas que transformaram suas histórias. Com um gesto, chamou seu assistente e deu instruções para providenciar transporte e hospedagem para Renata e Laura num hotel próximo, onde ficariam até que os trâmites para ingresso no programa habitacional fossem finalizados. Enquanto saíam do restaurante, Laura, sonolenta, murmurou: Mãe, o Silvio Santos é igual àqueles anjos das histórias que você conta. Renata olhou para a filha, depois para o apresentador que caminhava à frente. Talvez seja, minha filha. Talvez seja. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Renata se permitiu sonhar com um futuro melhor. Meio ano havia se passado desde aquele encontro inesperado no AMB. O outono já cobria São Paulo com sua brisa refrescante quando Laura saltou da cama em seu quartinho decorado com estrelinhas fluorescentes no teto. Mãe, mãe, hoje é o dia, gritou correndo para a cozinha pequena onde Renata preparava o café. O apartamento, localizado num conjunto residencial no Belenzinho, era simples porém aconchegante. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Um luxo inimaginável para quem até pouco tempo tinha apenas o céu como teto. Na sala, uma pequena estante guardava livros infantis, alguns brinquedos e, em destaque, uma fotografia emoldurada de Laura ao lado de Silvio Santos, tirada no dia em que receberam as chaves. Sim, filha, hoje é o dia, confirmou Renata sorrindo enquanto servia chocolate quente numa caneca colorida. Mas primeiro precisa tomar café. Não podemos nos atrasar. Laura se sentou balançando as perninhas. Vestia uniforme escolar novinho, camisa branca, saia azul marinho e meias brancas. Seus cachos, antes desgrenhados, estavam penteados em 2 trancinhas caprichadas. A professora disse que vamos fazer desenho para os pais verem no sábado, comentou entre mordidas na torrada com geleia. Vou desenhar você, eu e o tio Silvio. Renata sorriu, sentando-se para tomar seu próprio café. Aos 28 anos, parecia uma pessoa completamente diferente daquela que vagava pelas ruas meio ano antes. Suas feições, antes marcadas pelo cansaço e preocupação perpétuos, haviam se suavizado. Tenho certeza que ele vai adorar saber, respondeu. Mas agora termine logo. Não quero que se atrase para a escola e eu também preciso chegar no horário do curso. Renata estava na fase final de um curso técnico em enfermagem, parte do programa de capacitação da Fundação. As aulas ocupavam suas manhãs enquanto Laura estava na escola. À tarde, fazia estágio num posto de saúde perto do apartamento. A adaptação não fora fácil. Depois de anos nas ruas, a rotina de um lar exigia disciplina e organização. As primeiras semanas foram de estranhamento: ter banheiro próprio, cama confortável, possibilidade de cozinhar. Houve momentos de insegurança, de medo de falhar, de não corresponder à confiança depositada. Mas havia também o sorriso de Laura todas as manhãs, o progresso da menina na escola, a satisfação de vê-la fazer amizades e se desenvolver como qualquer criança da sua idade. Mãe, posso levar o Bolinha hoje? Perguntou Laura, referindo-se ao cachorrinho de pano. Hoje não, querida. Lembra que a professora pediu para não levar brinquedos esta semana? Bolinha pode esperar você aqui. A menina fez biquinho mas não insistiu. Terminou o café e foi escovar os dentes, outra rotina que antes era luxo e agora fazia parte do dia a dia normal. Enquanto Laura se preparava, Renata arrumou rapidamente a cozinha e conferiu sua própria mochila.
Então pegou a correspondência que chegara no dia anterior e que ainda não tivera tempo de ver. Entre contas e propagandas, havia um envelope com o timbre do SBT. Renata o abriu curiosamente. Era um convite formal para participar de uma edição especial do programa Silvio Santos, dedicada a histórias de superação. O programa seria gravado em 2 semanas e gostariam que ela e Laura compartilhassem sua experiência. Renata sentiu um nó na garganta, ainda se emocionava ao lembrar daquele encontro que mudara suas vidas. Não havia visto Silvio pessoalmente desde a entrega das chaves 3 meses antes, embora recebesse notícias através dos coordenadores do programa. Estou pronta, mãe, anunciou Laura, voltando com a mochila nas costas. Seus olhos, antes tristes, agora brilhavam com esperança e alegria. Então vamos, princesa, respondeu Renata, guardando o convite na bolsa para pensar depois. Saíram juntas, trancando cuidadosamente a porta. Um gesto simples que simbolizava tanto: ter um lar para proteger, um lugar para voltar, a segurança de um espaço próprio. No caminho até o ponto de ônibus, cumprimentaram vizinhos, outro luxo que a vida nas ruas não permitia: pertencer a uma comunidade, criar laços, estabelecer raízes. Olha, mãe, a florzinha que plantamos cresceu, exclamou Laura, apontando para um vasinho na entrada do prédio onde haviam plantado uma semente de girassol semanas atrás. Cresceu mesmo, confirmou Renata sorrindo ao ver o caule verde se erguendo. Em breve vai florescer, igual a nós. O ônibus chegou pontualmente. Era parte da nova rotina. Renata deixava Laura na escola, seguia para o curso e, no fim da tarde, buscava a menina antes do estágio. Dentro do ônibus, enquanto Laura observava a cidade pela janela, Renata refletia sobre a transformação. Não fora apenas a mudança material, teto, comida, educação. Havia algo mais profundo: a restauração da dignidade, da autoestima, da capacidade de sonhar com o futuro. O ônibus parou em frente à escola municipal onde Laura estudava. A menina se levantou animada, ajeitando a mochila. Tchau, mãe. Até mais tarde, despediu-se dando um beijo estalado na bochecha de Renata. Até mais tarde, meu amor. Se comporte e preste atenção na aula, recomendou Renata, observando a filha descer e correr para encontrar as amiguinhas que a esperavam no portão. Renata permaneceu no ônibus, que seguiu rumo ao centro onde ficava o Instituto Técnico. Pela janela, observava a cidade que antes era um campo de batalha diário e agora se revelava sob nova perspectiva: a de quem tem um lugar no mundo. Na parada seguinte, uma senhora idosa entrou e sentou ao lado de Renata, notando que ela folheava um livro de anatomia. Estudante de enfermagem? Perguntou com um sorriso amigável. Sim, curso técnico, respondeu Renata retribuindo o sorriso. Que maravilha! Minha filha também é enfermeira. Uma profissão nobre, cuidar dos outros. A conversa fluiu naturalmente durante o trajeto. Renata descobriu que a senhora se chamava Dona Célia e trabalhava voluntariamente num centro comunitário próximo ao bairro. Antes de descer, Dona Célia anotou o contato de Renata. Sempre precisamos de gente da saúde para palestras e atendimentos básicos no centro. Quando você se formar, quem sabe? Renata guardou o papel com o número junto ao convite do SBT. Pequenos encontros, novas conexões, a teia social que se rompera durante os anos nas ruas agora se reconstituía fio a fio. O dia da gravação chegou mais rápido que Renata imaginara. Como prometido, um carro da emissora foi buscá-las, levando-as até os estúdios do SBT. Laura, vestindo um vestido azul que ganhara da assistente social que acompanhava o caso, não continha a empolgação. Vamos ver os bastidores, mãe? E as câmeras? E as luzes? E o auditório? Perguntava pulando ao lado de Renata, que optara por um vestido simples mas elegante, emprestado por uma colega do curso. Nos estúdios, foram recebidas por uma produtora que as conduziu por corredores até chegarem a um camarim onde Silvio Santos as aguardava. O apresentador, impecavelmente vestido como sempre, abriu um sorriso largo ao vê-las. Laura, Renata, que alegria ver vocês! Exclamou levantando-se para cumprimentá-las. E como estão bonitas hoje! Laura, vencendo a timidez inicial, correu para abraçar o apresentador. Tio Silvio, fiz um desenho pro senhor na escola. Fez mesmo? Que legal! Vai me mostrar depois do programa, combinado?
Renata observava a interação entre sua filha e aquele homem que, tão inesperadamente, havia entrado em suas vidas e mudado tudo. Era surreal pensar que há pouco mais de 6 meses dormiam sob marquises e agora estavam ali, prestes a contar sua história em rede nacional. Renata, chamou Silvio dirigindo-se a ela, soube que está indo muito bem no curso e no estágio. Estou orgulhoso. Obrigada, senhor, respondeu com sinceridade. Nada disso seria possível sem a oportunidade que nos deu. Silvio fez um gesto dismissivo. Eu apenas abri uma porta, Renata. Quem está atravessando o caminho com sucesso é você. E isso, acrescentou olhando para Laura, é o que importa. Dar oportunidades para as pessoas desenvolverem seu potencial. Uma assistente entrou informando que o programa começaria em 15 minutos. Silvio explicou brevemente a dinâmica. Primeiro ele apresentaria o tema, depois chamaria Renata e Laura ao palco para uma entrevista. Fique tranquila, assegurou notando o nervosismo de Renata. Será uma conversa como aquela do jantar. O objetivo é mostrar que, com apoio adequado, qualquer pessoa pode reconstruir sua vida. As luzes do estúdio eram mais intensas do que Renata imaginara, e o auditório lotado intimidava. Mas ao seu lado estava Laura, segurando sua mão com confiança, e à frente estava Silvio Santos, conduzindo o programa com a mesma naturalidade de sempre. Hoje, anunciou ele para as câmeras, vamos conhecer uma história especial. Uma história que começou com uma pergunta inocente. O senhor pode me dar o que sobrar do seu prato? Palavras simples que escondem uma realidade complexa e dolorosa. A fome, a vulnerabilidade, a invisibilidade social. Enquanto Silvio introduzia o tema, imagens de pessoas em situação de rua eram exibidas num telão. Renata reconheceu alguns lugares, viadutos, praças, marquises que foram seu lar por tanto tempo. Mas hoje não vamos falar só de problemas, continuou o apresentador. Vamos falar de soluções, de esperança, de transformação. E para isso quero chamar ao palco Renata e Laura. Sob aplausos, Renata caminhou até o centro do palco guiando Laura, que parecia maravilhada com tudo. Sentaram-se nas cadeiras indicadas de frente para Silvio. Renata, conte um pouco sobre sua vida antes daquele encontro no AMB, pediu o apresentador em tom gentil. Com voz inicialmente hesitante mas que foi ganhando firmeza, Renata narrou sua trajetória. A gravidez precoce, o abandono, a perda do emprego, os trabalhos temporários que não permitiam manter um lar, a descida gradual para as ruas. O mais difícil não era a fome ou o frio, contou. Era ver minha filha crescendo sem as oportunidades que toda criança merece. Era sentir o olhar de desprezo ou indiferença das pessoas. Era perder aos poucos a esperança. E como foi aquele dia quando Laura veio até mim? Perguntou Silvio. Foi um impulso, respondeu Renata olhando para a filha com um sorriso. Tentei impedir, tive medo da reação. Temi que fôssemos maltratadas. Mas Laura sempre teve essa coragem que eu havia perdido. Laura, que estivera quieta até então, interrompeu. Eu reconheci o tio Silvio da TV. A gente assistia quando tinha casa. A espontaneidade da menina arrancou os sorrisos da plateia e do próprio Silvio. E o que você pensou quando me viu, Laura? Pensei que o senhor podia nos ajudar, respondeu com a sinceridade das crianças. A mamãe sempre dizia que pessoas boas ajudam outras pessoas, e o senhor parecia bom na TV. Silvio riu genuinamente tocado. E quanto àquela pergunta, o senhor pode me dar o que sobrar?